Muito bem, hoje nós vamos falar sobre criar a própria realidade. Então, chega aqui, já vou chamando as pessoas aqui para participar. Daqui a pouco chegam meus queridos Will e Nilson. Vamos lá, chamando as pessoas, bem-vindos, bom dia. Quem vai assistir depois, bom dia, boa tarde, boa noite. Chamando aqui o pessoal, então quem for entrando. Olá, Laurinha, Ademar, Nilson já está aqui, o Will também, então venham para cá, deixa eu chamá-los, aceitá-los aqui. E é um prazer fazer essas lives às sextas-feiras, espero que vocês gostem. Então chama as pessoas para participar com a gente. Bom dia, Nilson, bom dia, Will. Bom dia, Lê, bom dia, Nilson. Tudo bem? Ótimo. Tudo ótimo. Muito bem. Bem-vindos. Enquanto isso, já vão convidando aí o pessoal para participar com a gente. Vocês que estão assistindo aí ao vivo, fique à vontade para fazer pergunta, a gente adora essa interação. E hoje a gente quer falar sobre criar a própria realidade. E aí eu começo aqui perguntando para o Will e para o Nilson se seria criar a nossa própria realidade ou co-criar a nossa própria realidade. Excelente pergunta, hein? Vou deixar o Nilson responder aí, Nilson. Bom, eu pensei que Dá um tempinho a mais para raciocinar. Acordei agora, sabe? Pô, pensei que você já ia dar uma resposta aí maravilhosa, já nem precisava falar nada. Passei essa para você, cara. E quem está assistindo e quiser colocar aí também, o que acha? Que é co-criar ou criar? Vamos lá, Vamos lá, então vou colocar meu ponto de vista sobre o criar e o co-criar. Eu acredito que, olhando assim para o passado, a gente consegue entender se o mundo ele foi criado, ele foi co-criado, né? E quando eu falo mundo, não da criação do mundo, não estou falando de Adão e Eva, né? A gente pode até pegar nisso, né? E aprofundar esse tema, mas se a gente começa a olhar, né? Tem um prédio que está em construção aqui na minha frente. Se vir barulho de serra, de coisas, vocês vão saber que tem um prédio aqui na minha frente. Esse prédio ele foi projetado por um arquiteto, por um engenheiro, né? E tem uma galera, não sei quantos funcionários, que estão fazendo aquilo, que estão executando aquilo, esse projeto. Ou seja, o meu ponto de vista é que a criação ela depende de poucas pessoas, um número pequeno de pessoas, ou às vezes de uma iniciativa muito particular, muito única, né, daquela pessoa. Vamos pegar o exemplo também, continuando dentro da arquitetura, vamos pegar assim, Paris, né? As pessoas que conhecem Paris ou conhecem Paris por foto sabem que é uma cidade lindíssima. Paris é daquele jeito porque Napoleão falou assim, cara, esse negócio aqui vai ser desse jeito. Ele não reuniu a turma toda e fez um consenso de como que seria a estética de Paris. Então, o que eu estou falando? A gente precisa entender que sim, a gente deve ouvir, a gente deve conversar, a gente deve pegar as influências, mas tem um fator de iniciativa, tem um fator de decisão que é muito importante para essa conquista, né? E mesma coisa, a gente pega os ensinamentos mais antigos, né, os ensinamentos aí de Sócrates, vamos colocar, ele não consensou muito, né? Ele teve as sacadas, ele teve as observações da natureza, ele teve ali as sacadas que ele teve e pronto, né? E virou aquilo influenciou toda a filosofia ocidental. E assim a gente poderia dar aí centenas de exemplos. Então, o meu exemplo, a minha definição seria, cara, você tem que ter as rédeas na sua mão, você tem que tomar suas decisões, certas ou erradas, é você que vai criar, né? Você que vai criar. E eu acredito que essa cocriação ela vem das influências de onde você está bebendo as suas fontes. Não que seja um fruto de consenso, não que seja um fruto de uma conversa, mas assim de uma iniciativa própria e daquilo que você vai permitir que haja influência na sua vida ou não. Gostei do seu ponto de vista, Nilson, de associação e de cocriação com parcimônia com relação ao consenso ou não em cada momento, né? Acho que faz bastante sentido isso. Quando se diz a criar a nossa vida, criar o nosso próprio caminho, né? A gente tem que decidir pela gente, claro, também pelas pessoas que a gente gosta, que estão próximos da gente, mas eu acho que o mundo já nos molda muito. Nós somos influenciados pelo mundo e pelos outros, pelos nossos pais, pelos nossos professores o tempo inteiro.
Então, essa cocriação, ela já é automática, no meu ponto de vista, sabe? Assim, a gente já cocria tudo. Você vive num mundo onde alguém criou, onde alguém colocou as regras dessa forma. Então, a gente já está cocriando muita coisa. Eu sinto que a gente está precisando mais de criação, da gente criar a nossa própria realidade. Claro, sem destruir, não é para jogar uma bomba no mundo, pelo amor de Deus, tá? Mas a forma como você navega no mundo, a forma como você interage no mundo, a forma como você almeja o que você deseja, e não só ficar suscetível a cocriações que impuseram a você, né? Então, acho que muito do nosso trabalho de consultoria pessoal talvez seja até quebrar esse excesso de cocriações para que você possa ficar mais consciente. O que eu quero? Hoje eu quero dar uma volta na praça. Hoje eu vou nadar no mar. Perfeito, então vá lá e faça isso. Hoje eu quero construir uma empresa que vai chegar até Marte. Cada um tem os seus desejos e está sempre expressando eles, né? Então eu sinto que essa criação eu considero algo que a gente tem que estar na mente, mas claro, sem destruir toda a cocriação que já estamos vivendo, né? Já estamos sendo impostos, né? E você, Ale, o que você acha? Eu acho esses dois pontos que vocês levantaram muito importantes, que é a decisão e a escolha. E quanto à cocriação, eu entendo também que nós estamos suscetíveis ao que está acontecendo ao nosso redor. Não só a influência dos nossos pais, do meio, mas, por exemplo, tem coisa que nós não temos controle, que acontecem e são assim e pronto, né? Haja vista, tem que ficar em casa, tem pandemia, então são cenários que nós não temos controle. E aí, por isso eu entendo que é cocriar, é pegar aquele cenário e o que eu posso fazer a partir disso. E não ficar parado, estagnado, esperando que alguma coisa externa aconteça para que daí meu sonho dourado se realize. Por isso que eu achei muito importante esses dois pontos da decisão. Então, eu quero fazer algo, eu quero mudar algo, eu quero realizar algo, e as escolhas assertivas, né? Então, o que eu vou escolher para a minha vida? O que eu quero? Quem eu quero ser e o que eu quero ter? Porque também, muitas vezes, quando a gente fala de criar realidade, a gente pensa muito em ter, né? Em metas de conquistar e pouco de ser, de se transformar. E isso eu acho que deveria estar também nessa criação de realidade. Porque, às vezes, com as habilidades que nós temos atuais, a gente não chega exatamente onde a gente queria. Precisa de um aprimoramento aí das soft skills. Acho que co-criar é um pouco de largar o controle. Não é largar o controle, é não querer controlar tudo e sim controlar aquilo que nós podemos controlar, aquilo que está nas nossas mãos. Lindo. Adorei. Que bom. E aí, pegando outro gancho do que o Nilson falou da decisão, tem muito de decidir de fazer as escolhas, mas para criar a realidade precisa de ação, né? Sem ação, nada acontece. Né? Que é agir. Tem que fazer, né? Eu vou citar um exemplo de um empresário aqui de Curitiba, que é o Salomão Soifer. Ele, com 80 anos, mais ou menos, o cara... Ele já deve ter perto dos 90 atualmente, né? Ele, aos 80 anos, ele inaugurou o primeiro shopping que tinha marcas de luxo fora do eixo Rio-São Paulo. Então, Curitiba tem um shopping que tem Louis Vuitton, né? Bom, todas essas grandes marcas. Conheço. Né? Vocês conhecem, né? Já viram ali o Pátio Batel. E me marcou muito a entrevista dele, quando ele foi entrevistado. Ele falou assim, pô, Salomão, você tem 80 anos, cara. Como é que você conseguiu conquistar tantas coisas, né? Você veio do nada, você foi construindo a sua vida. E ele falou assim, a resposta dele foi muito marcante para mim, porque ele falou assim, cara, eu nasci um fazedor. Eu sou um cara que tem as ideias e vai lá e faz. Né? Então eu faço as coisas, né? E esse ser fazedor, né? Colocar a mão na massa, ele é muito importante porque é o que faz a diferença. A diferença não está tanto na análise ou no julgamento ou no conhecimento, claro que esses fatores são importantes, mas o sucesso, o resultado não vem de quantos livros você leu, quantos cursos você fez. Ele vem o quê? Das coisas que você faz com aquilo que você aprende, daquilo que você coloca para dentro para você e transforma em ação. E aí vem o entendimento de duas coisas importantes, né, que é a causalidade das coisas, né? Então, nós temos coisas que... todas as coisas elas têm uma causa material e uma causa funcional.
né? O que seria essa causa material? Vamos pegar o celular aqui que a gente está fazendo essa live. Tem uma causa material, né? Então, aqui tem o vidro, tem o material, tem os componentes, né, que compõem o celular. Eu olho para um celular e eu sei que ele tem aquela materialidade, né? Eu pego ele, eu sinto, né? Eu consigo perceber essa materialidade. Ao mesmo tempo, ele tem uma funcionalidade. E essa funcionalidade, o quê? Para que ele serve? Por exemplo, para a gente fazer essa live aqui. Então, a gente está conseguindo conectar pela internet, né? Se ele está funcionando direitinho, né? O celular não está travando. Então, o celular, para ele ser essa questão funcional, ele precisa estar funcionando certinho. Se uma peça aqui estiver errada, se a bateria tiver, por exemplo, se a minha bateria acaba agora, acabou com a funcionalidade do meu celular nesse momento. Então, quando a gente entende a materialidade e a funcionalidade, a gente também deve entender que nós, como seres humanos, nós temos uma materialidade e uma funcionalidade. Essa materialidade é do que nós somos compostos, né? Como a gente se alimenta, né? A nossa própria construção física, né? Se a gente está cuidando, se a gente está meditando, se a gente está fazendo exercícios físicos, se não está, tudo isso compõe a nossa materialidade. Mas nós temos a nossa funcionalidade. E qual que é a principal funcionalidade, do meu ponto de vista? É servir. A gente está aqui para servir o outro. Então, quando a gente começou a conversar aqui de fazer essas lives, a gente nunca falou assim, cara, a gente vai fazer live porque a gente quer servir as pessoas. Não, isso já é uma parte funcional da nossa própria profissão. Então, a gente exerce isso, a gente está colocando isso para fora, a gente está colocando as nossas ideias, a gente está exercendo a nossa função de ser humano, que nos diferencia totalmente dos animais. Os animais estão ali crescendo, nascendo, se reproduzindo, e daqui a pouco morrem. Nós também podemos fazer isso. Só que nós temos algo que é mais elevado, que é essa noção do servir, essa noção de entender que a gente está aqui para ajudar o outro, para a gente contribuir, né? A gente sair da gente mesmo e a gente contribuir. Então, essa noção de ser um fazedor, ela passa por esse entendimento, do meu ponto de vista, de que a gente tem essa função de servir. Se a gente entende que a gente tem que servir, a gente faz o negócio, né? Não fica pensando muito, vai lá e faz. Você trouxe um ponto, Nilson, que trouxe aqui algumas reflexões. Sim, estou te ouvindo super bem. Tá? Você trouxe um ponto sobre fazer, né? Muitas pessoas, elas são quase que treinadas para não fazer, só para existir, como os animais, né? Talvez por tanto observar os animais, não sei, alguma coisa assim, mas tem muitas pessoas que não sabem muito bem o caminho a seguir. Então, elas não sabem o que servir. Você falou de uma forma muito simples, né? Como se que para você isso é muito claro, para nós isso é muito claro. A gente está aqui para servir de certa forma, né? Mas para muitas pessoas esse caminho de servir ou o que fazer não está claro. Ou seja, falta clareza, falta entendimento, falta ela se descobrir, ela se perceber, né? Então você trouxe de uma forma muito bonita e poética, né? Mas eu creio que não seja a realidade para muitas pessoas, né? E aí eu penso, poxa, como o nosso trabalho ajuda as pessoas a ganharem esse entendimento, né? O que eu sirvo? Como eu sirvo nesse mundo, né? Faz sentido isso? O que eu estou fazendo aqui? E aí vem aquele ponto que a gente levantou no encontro passado sobre o reducionismo da função humana, né? De ser uma função somente de crescer, nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Isso vem por conta também de um próprio materialismo exagerado que a gente vivenciou no último século, né? Então, as pessoas hoje, elas entendem, né? A Lê falou no início, não é só ter, mas é fazer. E a gente tem um materialismo muito grande, né? Então, as pessoas, elas entendem que, cara, é só ganhar grana, fazer sexo, comer bem, beber e pronto, a vida é isso. E isso é uma parte da vida. Isso não é a vida. Isso é uma parte importante da vida, mas não é a única parte, né? Então, tudo tem o seu local na vida, né? A gente precisa ganhar dinheiro, sim, né? Então, indo por uma questão mais prática aí que o Will puxou, né? Poxa, mas muitas pessoas não entendem isso. Cara, sim, você tem que ganhar dinheiro, cara. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer, né, as coisas acontecerem. Você tem que, né, comer bem, você tem que fazer sexo, tudo isso faz parte, né, da nossa vida, mas não seja hedonista, né, entendendo que a vida é só isso, né? Isso tem algo a mais, né? Não é só isso. E qualquer pessoa, quando começa a pensar um pouquinho, entende que esse não é o resumo da vida, né? A gente tem aí o exercício da nossa liberdade, da escolha de ser, né, e de servir e de contribuir com o outro. Então, é bacana quando a gente começa a pensar sobre isso, né? A vida não se resume a isso, a vida tem mais que isso, né? E é um papel, assim, fundamental na criação da realidade, saber qual é a realidade que quer se criar, né? Porque
Senão, como que você vai criar a sua realidade se você não tem clareza do que você quer, onde você quer chegar? O propósito que tem, né, essa funcionalidade, né? Por que que nós estamos aqui? Isso, assim, eu diria privilégio, porque, óbvio, todo mundo pode descobrir o seu propósito, mas são poucas as pessoas que param para fazer essa análise, para fazer esse olhar para dentro, para pensar sobre o propósito. E aí, claro que nós somos privilegiados de saber o que a gente, por que que nós estamos aqui, o que que nos faz brilhar, e com isso a gente faz umas escolhas que nos levem a vivenciar isso, a manifestar isso. Mas a experiência que eu tenho nas consultorias é que a grande maioria não sabe metas, quanto menos propósito. A pessoa quer alguma coisa, mas não sabe nem exatamente o que. Eu quero sucesso, eu quero dinheiro, eu quero uma vida confortável. Mas a hora que você pergunta o que é sucesso, o que é dinheiro, o que é uma vida confortável, nem isso tem a clareza do que é, porque isso é muito vago. Né? O que é o dinheiro para mim? Pode ser 1.000, ou pode ser milhões, que já faria diferença na vida, mas não tem nem clareza isso. Quanto mais propósito. E aí fica bem no pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E eu já escutei também em consultoria, me falaram o seguinte, eu não quero fazer metas, eu não quero ter nada assim definido, porque eu quero que o universo me leve. Então, eu tenho certeza que talvez ele pode me trazer coisas melhores do que se eu colocar meta. E aí a gente sabe muito bem, por experiência, né, que as coisas não são bem assim que acontecem. Eu diria que muitas pessoas estão querendo só uma vida auspiciosa, né? Não, vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que O acontece mundo comigo. está ali para servir ela, né? Exato. Servir a ela. Olha que interessante essa sua reflexão, né? O Nilson trouxe a visão de o que você pode servir o mundo, né? E muitas pessoas ainda estão no pensamento de que o mundo tem que me servir, né? O que o mundo vai me servir? E aqui eu acho que um... a Rejane falou, algumas pessoas já nascem servindo e outras precisam aprender a servir. Quando servirmos com o coração, a tendência é que surjam situações em que a ajuda também chega a nós. É só observar. Com certeza. Isso é uma cadeia assim auspiciosa, né? Um ciclo virtuoso. Uma coisa que eu gosto de orientar meus alunos, eu gosto de fazer um paralelo com o sistema de castas da sociedade hindu, que para nós ocidentais é meio difícil entender assim como é que funciona essa questão das castas. Nós temos sim no Brasil, nós temos no país as castas, mas elas não são tão assim claras e definidas como é na Índia, né? Lá tem limites muito claros. Obviamente vou colocar aqui alguns pontos que são super simplificados dentro desse sistema de castas, mas a gente entende também essa questão do servir e do fazer. Então, existem ali na Índia 5 castas principais, né? Temos os párias, né? Que são aqueles lá debaixo da sociedade, né? Que eles são chamados até dos intocáveis, né? Então, aquelas pessoas que elas não têm sentido nenhum da vida. Indo para um outro passo, tem ali os shudras, que eles são pessoas que são realmente hedonistas, elas vivem pelo prazer, elas estão na vida pela questão da busca do prazer e da fuga da dor, basicamente. Então, são pessoas que eles têm um comportamento, né, que é muito imaturo. Então, se a gente não entende que a nossa necessidade é servir o outro, a gente tem um comportamento muito imaturo, a gente é imaturo como ser humano e como pessoa. Né? Então, o mundo não me agrada, então eu vou ficar chateado com o mundo e vou colocar toda a minha raiva aqui nos comentários, no post de alguém que é bacana. Né? Então a gente vê muitos shudras aí no dia a dia, né, na internet, colocando aí toda essa insatisfação. Né? O mundo não está me atendendo, então agora vou colocar aqui para fora toda essa minha insatisfação, porque o mundo não está atendendo a minha vontade. E aí a gente já entende que tem um comportamento imaturo. O mundo não é assim, o mundo não vai responder às suas vontades. Indo além, nós temos a casta dos Vaishyas, que são os caras que entenderam que eles têm que ter uma prosperidade na vida. Né? Então, são os caras aí que vem essa questão. Puxa, eu tenho que pagar minhas contas, se eu quero ser uma pessoa, eu tenho que poder pagar minhas próprias cuecas, né? E tem essa noção da prosperidade. Ele tem um comprometimento de fazer com que
a família dele, né, tem a renda, ele tem ali uma realização. Então, a sugestão para quem aqui não sabe como servir, cara, ache alguma coisa que você pode servir o outro, né? Ontem estava vendo o menino de um exemplo, dando um exemplo, ele perdeu o emprego, ele era estagiário de uma grande multinacional, ele ganhava 720 por mês, dia 8 de janeiro ele perdeu esse emprego, né? Não era nenhum emprego, era um salário, porque ele era estagiário, e ele falou assim, cara, vou fazer brigadeiro, vou vender na rua, né? Isso em São Paulo. E ele vendia mais ou menos uns R$300, né, por dia, em brigadeiro gourmet, uma caixinha bonitinha, né? Então, ele estava fazendo por semana mais ou menos uns 1.500, isso soma aí uns R$6.000 de lucro para ele, tirando os custos, de lucro por mês. Então, isso é um exemplo de um Vaisha. O cara assume a responsabilidade, vai lá e faz, né? Pô, ele tem que fazer. Aí nós temos um outro patamar, que são os kshatriyas, que são aquelas pessoas que realmente eles podem dar a vida pelos outros, né? Aquele cara pode levar, de repente, uma facada e ele continua lá servindo os outros, né? Ele tem como se fosse um guerreiro, né? Ele tem ali um nível ainda mais profundo, né, de envolvimento no servir. E temos os brahmanes, que são os caras, os pensadores, né? São os filósofos, são as pessoas que querem contribuir com a vida, né? Mas a gente não deve olhar para esse nível nenhum de uma maneira romântica nenhuma, né? Eu quero ser um brahmane, né? Eu quero ser um cara que é um filósofo, não sei o quê. Cara, primeiro você tem que ser um vaisha, você tem que pagar suas contas, você tem que acertar a sua vida financeira. Aí depois você vai ser um pensador, né? Ser uma pessoa que vai, ou ser um guerreiro, alguma coisa assim. Então, quando a gente entende, né, essas possíveis narrativas, a gente a gente começa a colocar possibilidade no propósito, né? Eu não gosto muito assim, a pessoa, eu tenho que ter um propósito gigante, etc. Cara, simplifica. O Will, ele bate muito nessa tecla quando ele está dando as consultorias, no treinamento que a gente fez com ele. Ele fala assim, cara, o cara não sabe qual que é o propósito, qual que é o manifesto dele. Cara, simplifica esse negócio, né? Então, o que é? Isso é um exemplo de uma tipificação para você ser um Shudra, para você ser uma pessoa que está desculpe, um Shudra não, Vaisha, né? Uma pessoa que está comprometida com o seu desenvolvimento, com a sua prosperidade. Prosperidade não só no ter, mas também no ser. Então, a dica que eu deixo aqui para a turma é, cara, pense nisso, né? Pense que assuma a responsabilidade, né? E vá em frente sem pensar em coisa muito etérea. Depois que você tiver algum sucesso, você pode pensar em questões mais sutis, né? Questões mais sutis da existência. Mas se não, cara, resolva coisas simples da sua vida no dia a dia primeiro, né? Você deu um baita empurrão aí, Nilson, para as pessoas arrumarem o que fazer, né? Arrumarem sentido, né? Não me confundi, mas eu acho que pode confundir, talvez isso bloqueie muitas pessoas com a palavra servir, né? Para muitas pessoas a palavra servir é servir o outro, né? E na verdade a palavra servir é muito mais ampla, né? É servir você mesmo, né? Você servir de instrumento de ação para que você tenha uma vida mais próspera, melhor e você consiga expressar o seu máximo potencial. Você servir o mundo para que o mundo continue suprindo todos os recursos que você precisa, né? Então, às vezes, pelo português, a palavra pode estar num paradigma muito de servir ao outro, né? Eu quero que alguém me sirva, eu jamais vou servir alguém. Então, tá bom. Então, vamos lá, continua ali, né? Como um Shudra, como você disse, né? Gostei das suas explicações aí sobre as castas. Acho que elas são bem ilustrativas, mas continuam sendo instrumentos de redução, né? De reduzir o indivíduo a alguma coisa. Baseado no que você falou sobre as castas e você fazer algo, né? Eu sinto que muitas vezes a maioria das pessoas também elas não conseguem fazer algo porque elas não sabem nem olhar para dentro. Elas não conseguem nem perceber, nem perguntar o que eu quero. Elas não sabem a resposta. Elas não fazem a pergunta e não sabem a resposta. E aí fica difícil de você, o que eu vou servir? O que eu vou fazer? Qual que é o meu propósito? Como que eu simplifico o meu propósito? Não sei nem como começar. E aí a gente pode ajudar nesse sentido, né? Acho que esse que é o grande barato da nossa especialização. Cada um de nós aí tem mais de 20 anos de autoconhecimento, né? Tudo isso que a gente está falando está muito ligado com o autoconhecimento, né? Não tem como começar isso sem se conhecer, sem saber o que quer, para onde quer ir, e você só consegue ter essa clareza a hora que você volta a olhar para dentro, para suas necessidades, para suas emoções, para aquilo que você gosta, para aquilo que você não gosta. E a partir do momento que esse mundo vai se abrindo, vai ficando muito mais fácil. Quer dizer,
não sei se mais fácil, porque às vezes a gente se depara com umas coisas que a gente não gostaria, né? Mas faz parte da caminhada. Mas você tem clareza, né, Lê? É diferente. É diferente você caminhar no É, escuro, você tá aí vendado, caminhando, achando que tá arrasando, com, sei lá, fazendo um montão de besteira vendado. E é diferente você tá lá com um desafio, mas você tá olhando tudo, você tá com clareza, você tá vendo tudo, né? sim. E agora a Regiane aqui colocou de servir também, puxando o que você tinha falado, dessa servir, que às vezes pode ter uma conotação, sei, meio pesada até. Quando eu fui para a Índia, e eu fiquei num ashram lá um tempo, e a gente fazia serviços voluntários dentro do ashram. E eu adorava ficar na cozinha, cozinhando, e depois servir os pratos. Eu tinha prazer em servir a comida para as pessoas. E tinha gente que se recusava a fazer isso, porque não queria servir outra pessoa. É surreal. É surreal. As pessoas não queriam. Falei, imagina que eu vou. Porque daí você serve qualquer tipo de pessoa, né? Pessoas mais simples. Que tinha uma pessoa fala assim, imagina que eu vou servir aquela pessoa que é mais, né, numa casta, já que estamos na Índia, é menor do que eu, mais baixo do que eu. Assim, enfim, como que a gente lida com isso, né, de servir. Eu vou puxar outro assunto aqui para a gente continuar nessa questão, assim, como que eu posso servir e não deixar esse servir, como vocês estão falando, puxar, então beleza, servir, então eu vou sentar aqui, agora todo mundo vai me servir. Vou puxar o assunto da própria liberdade, né, que é outro ponto importante quando a gente fala em construção de caminho, quando a gente fala em construção da própria vida e da narrativa que a gente quer ter na vida, né? A gente precisa construir uma narrativa que é viável na nossa vida. Esses caminhos aqui, cara, construa uma narrativa viável, né? Escolha servir, escolha fazer alguma coisa para o outro, né? Como esse exemplo desse rapaz que começou a fazer brigadeiro e começou a ter um faturamento aí um lucro, né, de 6 mil por mês, né? Pô, menos de 10% da população brasileira tem um salário de acima de 5 mil reais, né? Então é uma concentração de renda muito grande, né? 10% da população ganha acima de 5 mil, né? Então, esse menino, com essa ação que ele teve, vendendo brigadeiro lá durante 4 horas por dia no Farol em São Paulo, ele estava dentro desse potencial, né? Desses 10% das pessoas que têm mais dinheiro no país. É muito louco a gente pensar nisso, né? Mas trazendo essa questão da liberdade, né? A gente tem 2 tipos de liberdades, né? Quando a gente está escolhendo o nosso caminho, que é essa liberdade psicológica, né? Dos nossos pensamentos, do que a gente quer construir, e a gente tem a liberdade moral. Então, a liberdade psicológica é infinita. A gente pode criar 1000 cenários dentro da nossa cabeça, dentro daquilo que a gente quer fazer. Então, quando a gente fala de meta, de objetivo, a gente pode, cara, pensar, né? Posso entrar aqui no site e olhar lá uma mansão super gigante e posso sonhar com aquilo. Isso não tem uma limitação, né? Essa liberdade psicológica do pensamento. Só que anda junto a liberdade moral. A liberdade moral, ela é diminuída quando a gente faz escolhas ruins, né? E eu fiz uma série de escolhas ruins na minha vida nos últimos 5 anos. Cara, uma porrada, né? Teve algumas escolhas que influenciaram até o Will aqui. A gente tinha uma empresa, tinha uma sociedade, né? Eu ainda tenho que acertar uma grana com ele, né? Desse fechamento dessa sociedade que a gente tinha, né? De uma empresa. Isso o que fez? Isso diminuiu pra cacete a minha liberdade moral, né? Por quê? Porque eu fico pensando, pô, eu tô devendo pro cara, né? O cara, o que ele tá pensando de mim, né? Então, é assim, quando a gente faz escolhas ruins, a gente perde a liberdade moral. A gente perde capacidade de escolha. Porque se a gente não cuida das nossas boas escolhas, fazendo boas escolhas, a gente perde as portas vão se fechando pra gente. Então, muitas vezes a pessoa está aqui nos ouvindo, ela está com uma dificuldade de fazer alguma coisa, mas por quê? Porque a liberdade moral está diminuída. Ela tem a liberdade psicológica, sim, mas a liberdade moral está diminuída pelas escolhas ruins. E aí vem aquele pensamento, né? Como que você faz boas escolhas? Como você faz uma boa escolha de um propósito, das metas? Você tem que ter passado por escolhas ruins na sua vida, né? Vem aquele pensamento, né? Entre o mestre e o discípulo. Mestre, como é que você se tornou tão sábio? Ele falou, o mestre respondeu, me tornei sábio porque fiz boas escolhas. E como é que você fez boas escolhas? Fiz péssimas escolhas, fiz escolhas muito ruins e aprendi agora a escolher. Então, nesses últimos 5 anos, eu fui aprendendo que eu fiz uma porrada de escolhas ruins na minha vida
e que agora eu estou construindo a reconstrução, estou refazendo essa construção, né? A minha liberdade psicológica, ela permanece, mas a liberdade moral não, muitas portas se fecharam. Então, a gente agora tem que o quê? O que eu tenho que fazer? Reconstruir essa liberdade moral, acertar as coisas que eu tenho que acertar, resolver as pendências para que a liberdade moral comece a crescer. Então, essa liberdade ela é muito condicionada aos atos da pessoa, né? De poder viver a sua própria potência, né? Muitas pessoas falam assim, cara, eu estou sem liberdade agora, né, pro lockdown, etc., né, essas coisas. Cara, você tem uma parte da sua liberdade que pode estar privada, mas mesmo assim, não necessariamente, né? Tem esse caso do menino que perdeu o estágio, 720 por mês, e foi lá, teve a liberdade de fazer brigadeiro e vender no Farol, né? O que vocês acham? Falei aqui um monte, né? Eu adorei, não, eu adorei isso que você trouxe sobre a liberdade, a nossa liberdade interna, a nossa liberdade externa, né? Mas tudo baseado em escolhas. Eu acho sim que as nossas escolhas elas devem ser o primeiro passo. Você aprender a fazer boas escolhas e redefinir a forma como você faz escolhas. Muitas vezes nós somos programados a fazer escolhas seguindo a vontade do outro. A gente volta lá naquela cocriação, nos exemplos, nas heranças, etc. e tal. E a gente tem que treinar esse músculo do autoconhecimento para começar a fazer escolhas baseado no que é bom para a gente, o que faz sentido para a gente, né? E a partir daí, transformando as escolhas ruins em escolhas boas, né? Em ter mais clareza, em ter muito mais presença para que as escolhas ruins vão se tornando escolhas melhores e você vai conquistando a sua sabedoria, né? Eu gostei muito do que você falou, Nilson. Muito bacana essa visão aí. E eu gosto muito disso linkado a uma cultura que hoje é muito falado, que é a cultura do erro, né? Da vulnerabilidade, de nós estarmos suscetíveis a errar. Mas, mais uma vez, vem a presença e o autoconhecimento. Porque senão você só erra, não aprende com isso e continua errando, continua com essa falta de liberdade moral, cada vez ela vai diminuir e você não tem consciência disso. E agora, se você está presente, tem o autoconhecimento, você consegue observar onde que foi o erro, o que você fez e o que você pode fazer diferente. E aí sim você começa a pegar as rédeas da vida, que é esse, né, o ponto que nós queremos trazer, que é através dessa clareza, através do aprendizado, através dessas quebras de paradigma que foi falado lá no começo, de condicionamentos, de hábitos, de coisas que vieram da família, dos amigos, a gente ter consciência de que isso foram coisas impostas, que não são coisas nossas. A cocriação ou a criação da realidade é bem amplo, né? Tem muitos aspectos aí para serem observados. Eu gostei do que você falou sobre o erro, Ale. A cultura do erro é algo que é explorada negativamente, deveria ser explorada positivamente, como o Nilson falou, né? O que transforma um sábio num sábio? A capacidade dele vencer os erros, as escolhas erradas, as más escolhas, né? E, infelizmente, muitos de nós são condicionados a serem reprimidos pelo erro constantemente. Você fez uma coisa errada, vai ser reprimido. Na verdade, poxa, eu estou querendo ajudar. Eu me deparei em muitas situações onde eu não estava reprimindo alguém pelo que a pessoa fez de errado, né? Eu só estava querendo ajudar. Olha, talvez você não tenha percebido, mas aconteceu isso aqui. Da próxima vez, evita, porque você está se prejudicando e me prejudicando. Eu não estou te dando uma bronca, eu só estou te avisando, sabe? E as pessoas, não, o ego parece que está muito diminuído, né? Não, você não gosta de mim. Não, não é sobre você, cara. A vida não é sobre você. Tem muito mais coisas no mundo. Você um negocinho desse tamanhinho, cara. Então, assim, erra, mas não erra só uma vez, né? Que errar 2 vezes é burrice, dizem, né? Faz o seu esforço para errar uma vez só e depois melhora. Corrige isso aí imediatamente, né? Então, essa repressão do erro acho que atrapalha as pessoas de aprenderem gostosamente com o erro, sabe? Errei, fiz uma besteira, tá? Como que eu resolvo agora isso? Exatamente. E vem uma construção de maturidade a partir daí, né? Pegando esses pontos que você está colocando, uma construção de maturidade. Cara, eu sou um adulto, eu sou um ser humano, fiz minhas cagadas, eu preciso resolver, né? Tenho responsabilidade sobre elas. Esta semana eu estava conversando com um membro da minha equipe e ele tá muito nessa pira, assim, cara, eu tenho que fazer negócio, mas esse negócio tem que ser perfeito, esse negócio eu não posso errar, esse negócio eu tenho que fazer da melhor maneira possível. Eu falei, cara... Já começou errando. Assim, eu falei... já começou assim com esse pensamento perfeccionista, né? E eu falei assim, eu dei ideia para ele, falei assim, cara, você vai fazer o seguinte, você vai
achar uma pedra. Ele falou, pedra? Como assim uma pedra? Não, você vai achar uma pedra. Né? Você vai sentar na frente dessa pedra. Você vai levar essa pedra para casa, você vai sei lá, no parque, vai achar uma pedra. E, cara, você vai fazer um exercício de observação dessa pedra. E você vai entender que essa pedra, quando você nasceu, já estava ali, né? E quando você morrer, essa pedra provavelmente vai continuar ali. E ele falou assim, Nilson, eu peguei uma pedra na rua, levei para casa, coloquei na frente aqui da minha escrivaninha. Fiquei olhando aquela pedra, cara, um tempão. E ele pensou assim, cara, se meu prédio cair, eu vou morrer e essa pedra vai ficar. Eu falei, pronto, é isso. Né, cara, você tem que entender que a gente é um nada, né? A gente é um nada frente a tudo que acontece, né? E a gente só consegue exercer uma influência positiva quando a gente se desprende dessa cobrança que a gente tem de ser perfeito, de não errar, de sempre ter que fazer o melhor possível, né? Não que a gente não tenha que fazer o melhor, a gente tem que fazer o melhor sempre, mas não só fazer quando estiver melhor, porque senão passou muito tempo e aí a gente morre, né? Então, se a gente quer fazer um trabalho relevante, quer fazer algum tipo de impacto, construir uma vida feliz, eu não estou falando nem de mudar o mundo, né? Nem pensando nessa utopia, mas se você quer ter uma vida de construção, uma vida madura, você precisa entender que você é algo muito pequeno frente a algo muito maior. E esse exercício da pedra, ele traz essa conexão com a concretude, né, com a realidade do negócio. Cara, beleza, essa pedra vai ficar aqui. Aí, o Will. O Will tem uma. Tem uma pedra aqui, para lembrar que eu sou passageiro, entendeu? Não, tô brincando. Foi minha mãe que mandou pôr uma pedra, eu pus a pedra aí. Ele fica olhando a pedra todo dia. Identificação com a natureza da pedra, né? Agora eu vou olhar ela com outros olhos. Tem outro significado agora, né, cara? Entender que a gente é uma titica e a gente só vai deixar de ser titica se a gente pensar diferente, né, galera? Esse é o ponto, né? A letra... Pode falar, Lê. Depois eu falo, tá anotadinho aqui. Só da cultura do erro, porque errar faz parte, que é diferente de ser desleixado, né? Que o Nilson falou. Não é você fazer de qualquer forma, é buscar fazer o seu melhor. Mas pode dar errado, e tudo bem. Não é fazer com desleixo, porque estamos na cultura do erro. E aí o ponto também importante é não deixar de fazer com medo de errar. Deixar de criar a realidade que quer, ou conquistar, ir atrás dos sonhos por medo de errar. Não deixar o erro paralisar. Eu ia falar exatamente sobre erro. Não foi o que você falou, achei bacana o que você trouxe, né? Errar não é desleixar, né? Fazer tudo de qualquer jeito e nem ter medo de não fazer. Mas eu acho que a cultura do erro é uma coisa que ela está tão instaurada. Eu sei porque eu sou engenheiro e a gente tem como brincadeira, né? Aquele fluxograma do engenheiro, né? Errou? Alguém viu? Não. Tem todo um negocinho que só para você se isentar do erro, né? Da culpa ali, né? E muitas vezes o erro, ele vem, quando o erro ele está seguido de uma reprovação ou de uma não aceitação, ou seja, na ilusão de que todo mundo é perfeito, que todo mundo tem que fazer tudo impecavelmente. Isso não existe, né? É por isso que essa cultura da vulnerabilidade, de você aceitar os seus erros e bola para frente, vamos fazer uma coisa melhor na sequência, tá saindo aí das trevas, né? Para que as pessoas não respeitem mais, mas não tenham tanto medo de errar, né? E façam, né? Tenham coragem de fazer uma coisa relevante, não ficar lá dentro de casa escondido, não vou sair porque eu posso errar, vou tropeçar. Não, vai andar de bicicleta, vai fazer o que você quer fazer, horas, né? Você falou de andar de bicicleta, eu pensei, nossa, eu já tive muito pavor de andar de bicicleta, de cair, porque eu já caí muito também. Mas eu não deixava de ir, sabia que eu errava ali. Tá com medo, vai com medo mesmo. O medo é para ser enfrentado, o medo não é para ser dissolvido, não existe dissolução de medo. O medo é a coisa que mais gera comportamento na vida de qualquer ser humano. Os animais, eles são movidos pelo medo. Só sobrevivem aqueles que conseguem controlar, gerenciar o medo, sabe? Enfrentar o medo de uma forma. O resto, os bundões morrem todos, né? Não tem jeito. Exato. Aqui, ó, o pessoal do Mais Safe Sport colocou que as pessoas precisam ressignificar e conseguir enxergar que não estamos sozinhos no mundo. A gente estava falando de erro, acho que nesse momento também. Não, acho que foi aquele momento que você fez uma revelação, Will, que você que está aí ouvindo não é o umbigo do mundo.
É uma revelação. Verdade. Talvez as pessoas não saibam. Para a gente ir encerrando, o que vocês acham que seria o ponto principal? Se a pessoa quer criar a própria realidade, o que ela precisa fazer? Tem um monte de coisa, né, que a gente falou, mas um ponto principal, assim, para ficar aí já a reflexão para o final de semana. Já estava aqui ansioso, assim, o que vai sair disso aqui? Qual que vai ser o próximo passo, a coisa prática? Como é que eu faço isso, né? Isso é sempre bom. Eu gosto de coisas práticas. Tem que ter uma função, né? Tem que servir a algo, assim. Estou meio que viciado em servir. Eu diria assim, muitas vezes, para começar a criar a sua própria realidade, tem a parte do autoconhecimento, tem a parte da ação. Então, você precisa saber em qual momento que você está. Você está na parte de conhecer o que você vai criar, ou você já sabe o que você vai criar e você precisa fazer, né? Então, escolher em qual dos momentos que você está. Os dois momentos podem acontecer simultaneamente, desde que você consiga realmente cada vez ter mais clareza do que você quer e, ao mesmo tempo, manter o seu nível de ação, de movimento necessário para você criar a sua própria realidade, né? Eu gosto muito de, primeiro caminho para gerar autoconhecimento, você aprender a meditar. A meditação não é só um exercício que você senta lá e fica em silêncio, não é só isso. Meditar é na vida, é você saber não ouvir um monte de barulho, um montão de gente falando besteira na sua orelha na hora que você não precisa, né? E com o elemento de ação se mantém em movimento o tempo inteiro, nem que seja para dar uma volta no quarteirão. Coloque em movimento, até que você pense assim, qual que é o próximo passo que vai me levar onde eu quero. Então, são duas coisas simples, basiquinhas, que podem ajudar você a traçar esses dois caminhos, independentemente do ponto que você está, né? Para mim, vou colocar aqui, então, ali, o que eu acredito que seja um passo concreto, né? Além do que o Will falou, que é importantíssimo, né, cara? A meditação é essa conquista de clareza, conquista de você olhar para dentro de si. E a sugestão que eu dou para a turma aqui, cara, escolha aí o caminho, se você está em dúvida do que fazer, escolha o caminho ali dos Vaishyas, né? Pô, seja uma pessoa que está focando na sua prosperidade, né? Dei o exemplo aqui do menino do brigadeiro, você pode escolher qualquer coisa da sua vida, cara, como você pode atender o outro, como você pode fornecer alguma coisa para o outro, como você pode fazer alguma coisa que gere, né? Se você tem dúvida, né? Ah, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Cara, não, simplifica o negócio, vai para o caminho da construção de alguma coisa, de servir o outro, né? Através do seu tempo, através da venda de alguma coisa, da produção de alguma coisa, da entrega de algum conteúdo, você vai ver aí na sua vida. Então, traga para concretude, né, o seu caminho. O Will falou assim, cara, vai dar uma volta na quadra, não fica parado. É isso, vai fazer um caminho, né? Então, faça um caminho. Mas não fique naquele caminho por 2 meses e fala assim, meu Deus do céu, estou frustrado porque não deu resultado. Você tem que ficar naquele caminho 5 anos, né? Para, agora sim está dando um resultado, né? Porque as pessoas, elas estão muito imediatistas, né? Tem essa questão do materialismo que a gente falou no início, aí que é um resultado imediato. Daí viu que o cara lá na internet, né, o meninão lá faturou R$1 milhão né, e acha que aquilo é para todo mundo. Não vai ser, né? Tem um outro exemplo que eu quero dar para vocês. Tem um menino de 24 anos que agora está faturando o primeiro R$1 milhão. Eu falo assim, nossa, 24 anos, R$1 milhão, que legal. Pô, só que ele trabalha desde os 12. Então, já são 12 anos que ele está fazendo o que ele faz. E aí agora, ele faturou R$1 milhão, que bacana, menino jovem, né? Pô, vai poder ali, né, fazer alguma coisa diferente na vida. Então, essa construção precisa de tempo, né? Dedique ao caminho da construção da sua prosperidade pelos próximos 5 anos. Sem fazer besteira, não sem fazer besteira, mas sem se desviar do caminho. Besteira você vai fazer, né? Mas sem se desviar, mantenha-se firme no caminho e isso vai te dar algum resultado. Nilson, eu fiz uma anotação aqui. Vai fazer besteira. Eu fiz uma anotação aqui dos caminhos, tudo que você falou lá, eu coloquei aqui nos Vaishyas, que é o cara que faz ação, né? Compre a sua própria cueca. Eu acho que isso deixa bem claro, assim, pô, vai fazer, vai se sustentar, né, cara? Vai ser a descrição, assim, o texto dessa live vai ser: compre sua própria cueca. Não é só isso. Né? E é importante aqui, a gente falou, né, o Nilson trouxe alguns exemplos de prosperidade no sentido de prosperidade financeira, mas isso vale para qualquer coisa, né? A gente pode criar a nossa saúde, a gente pode criar o lugar onde nós queremos viver, a gente pode criar o que a gente vai fazer no nosso trabalho. No final do ano, eu fui ao médico, fui
clínico geral para fazer um check-up, e ele olhou os meus exames, é um clínico daquele que você fica, bem de família mesmo, você fica 2 horas conversando Demais. com o médico. Daquele bem assim, tudo, ele quer saber tudo. E depois vendo meus exames e até vendo o histórico da minha família, ele falou, você mudou a sua genética. Ele falou, pelo todo o histórico aqui da família, você não vai ter diabetes, você não vai ter colesterol alto, se continuar da forma como você está, câncer que família teve, um monte de problemas, você não vai ter. Porque você, através das suas escolhas, através dos seus hábitos, você mudou uma propensão que você tinha de doença. Ou seja, é uma prosperidade, né? Porque saúde é prosperidade. Então, o prático para mim para de reclamar, tenha consciência de que a sua vida está pelas escolhas que você fez e faça melhores escolhas. Comece a observar o que eu quero da minha vida. Tem um lado que choca, né? Você fala, que bosta, né? Tô aqui porque foram as escolhas que eu fiz, foi o caminho que eu segui, não foi o universo, o governo, o vizinho, fui eu. Então agora, ok, aprende com o passado, não precisa ficar se lamentando, mas a partir de agora sou eu. Até a Regiane falou aqui, saber que nós temos um poder, exatamente isso, nós temos um poder muito grande, muito grande. Então, é pegar essas habilidades, as ferramentas que nós temos e mão na massa, fazer acontecer. É isso. Verdade. Muito obrigado. Encerramos, então? Sim, muito obrigado pelo convite novamente. É muito bom participar com vocês, assim, fazer essa troca com vocês. É sempre muito rico, tenho sacadas, fico assim, cheio de coisas legais na cabeça. Adoro estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu também, galera. Aprendo muito com vocês, hein? Eu também adoro. Sexta-feira que vem tem lá no perfil do Nilson. Estaremos nós 3, dupla dinâmica, batendo um papo. Então, participem, convidem seus amigos. 8h15 da manhã estaremos lá. Certo? E quem quiser também pode mandar mensagem para a gente para sugerir assuntos, né? Caso queiram saber algo em especial, manda para a gente. Até mais. Beijo! Tchau, tchau. Tchau para todos. Beijão. Beijo. Tchau. Tchau.